Será que a luz tá boa? Vê aí, Mafê, você vai me dando dicas de iluminação. Da outra vez você fechou ali? Olá! Será que já tá ao vivo? Já tá aparecendo? Vou ficar melhor. Olá! Bom dia! Desculpe o nosso atraso, nós estávamos aqui terminando os atendimentos e infelizmente atrasamos um pouquinho, mas estamos animadas hoje para falar um pouco sobre comportamento alimentar, a ponta do iceberg. Estão me ouvindo bem? Mandem um sinal de que estão ouvindo bem e que está tudo bem. Tá ouvindo bem, Mafê? Tá dando para ouvir? Ninguém está reclamando, nada? Então tá bom. Esse é um assunto bastante polêmico, não é? E que muitas vezes é a forma como as crianças com dificuldade alimentar são tratadas, né? Eu queria partir de um princípio de que é do seguinte: toda vez, né, que uma criança recusa comer ou apresenta, né, algum comportamento de resistência à alimentação, a gente acredita que isso deve sempre ser uma consequência de que algo não esteja bem com ela. Então, nem sempre é um problema familiar e muitas vezes esse comportamento pode ser simplesmente um sinal, né? Esse comportamento está nos dizendo alguma coisa, de que algo não está bem com ela, né? Até aproximadamente 2000, eu diria, né? As dificuldades alimentares, elas foram tratadas e avaliadas por equipes multidisciplinares, né? Isso porque, e foram tratadas também assim, né? Isso deriva de toda uma forma de pensamento, né, que permeou a medicina, que permeou boa parte, né, dos estudos científicos, né, no qual ele acreditava, é um pensamento newtoniano, né, no qual ele acreditava que o universo é uma máquina, né, é uma matéria, né, consiste em partes individuais e que para a gente entender parte dos problemas que nós tínhamos, nós precisávamos entender as partes, né, desse problema e que assim nós solucionaríamos o todo, né? Então vejam, pensando na parte da alimentação, das dificuldades alimentares, durante muito tempo as equipes multidisciplinares fizeram a vez. Por quê? Quando uma criança apresentava uma dificuldade para se alimentar, uma resistência, primeiro ia se verificar todas as partes, então a parte orgânica, né, a parte motor oral, a parte gastrointestinal, a parte sensorial. Então, equipes multidisciplinares iam olhar as partes que compõem esse indivíduo para poder, aí sim, prever um tratamento. E o tratamento também tinha como princípio consertar essas partes, né? E muitas vezes, quando se não achava nada do ponto de vista orgânico, né, se atribuía aquela manifestação, aquele sintoma, a um problema comportamental da criança, né? Então, foi assim que até aproximadamente 2000 as coisas foram caminhando, né? Quando no começo do século, Einstein trouxe uma nova visão, começou a falar que o universo era feito de energia e que o todo era maior do que apenas as partes, que a soma das partes, né? Começou-se a olhar e verificar que você nunca era capaz de prever todos os eventos que aconteciam, né, numa determinada interação, né, que A mais B não era igual a C. Existiam outras influências, outros pontos que estavam, que poderiam impactar, né, nesse todo, e que muitas vezes não eram capazes de serem previstos ou até mensurados, né? Então, aí existiu essa dualidade, né? De um lado, essa coisa mais racional, né, de que A mais B é igual a C, a coisa mais concreta mesmo, né, das partes, e por outro lado, o Einstein veio para dizer que, bem, não é bem assim, né? Nem sempre a soma das partes vai ser o resultado, vai mostrar a parte completa, a parte inteira. Existem outros aspectos que podem estar influenciando,
né? Então, mudou-se um pouco aquela forma de ver os problemas, né? De que talvez se eu olhasse só as partes, eu conseguiria resolver o todo, né? E isso, quando a gente pensa nas questões, né, na história da fonoaudiologia, na dificuldade alimentar, isso faz todo sentido, né? Porque muitas vezes, quando a gente era nos apresentado uma criança com uma recusa ou com um comportamento alimentar avesso, a gente ia olhar o quê? Ah, então ele está tendo isso porque ele não mastiga, vamos melhorar a mastigação. Ah, ele tem uma hipersensibilidade oral, vamos tratar a hipersensibilidade oral. Mas será que só isso, né, resolve o problema? A criança volta a comer com uma visão tão reducionista? Então, se eu melhorar a boca, ela volta a comer? Né? Então, mas durante muito tempo e ainda hoje, muitos profissionais têm essa visão, né? Que eu preciso realmente tratar as pequenas partes do corpo, né, que não estão funcionando bem, para que a criança possa voltar a comer ou ter um desempenho com relação ao comportamento alimentar melhor. Tá rodando, Mafê? Porque aqui tá parado para mim. Tá indo? Porque eu não vejo ninguém que tá postando. Estão entrando? Então tá, porque aqui tá estacionado. Não tô vendo, mas tudo bem, se vocês estão me ouvindo, é que aqui eu não tô vendo, tá vendo, ó? Então, eu tenho que clicar aqui, visualizar? Não sei, se vocês estão me ouvindo, tudo bem, né? Então isso explica um pouco também, dentro da história que eu estava falando da fonoaudiologia, a questão do... aí agora sim, agora estou vendo quem está entrando. A questão dos tratamentos comportamentais, né? Então, se vocês olharem na literatura, né, quando não se achava alguma questão comportamental, orgânica, ia-se para os tratamentos comportamentais, que era a técnica de extinção da colher, né, ficar 30 segundos, né, as recompensas que eram fornecidas para que a criança comesse. Então, era uma visão que se acreditava nessa coisa de fora para dentro, né? Com o tempo, né, principalmente, foi um movimento muito forte vindo das crianças que usavam gastrostomia, que começaram a usar gastro no início da vida e que, por conta de uma dificuldade orgânica, né, por incapacidade de se alimentar da via oral, essas crianças usavam uma via alternativa de alimentação e depois do problema orgânico solucionado, o que se esperava? Que ela automaticamente voltasse... Travou? Pode ser a conexão, né? Então, voltando, que essas crianças que tinham que recuperavam a questão orgânica, elas não voltavam a comer automaticamente pela boca. Então, os estudiosos, os pesquisadores começaram a pesquisar. Se hoje eu não tenho... Não, está tudo bem. Está tudo bem, pessoal? Porque estavam vindo alguns comentários de que tá travado. Tá dando para ouvir? Tá tudo bem? Emily, Rose, Mafê, tudo certo? Então, vamos lá. Então, o que aconteceu? Então, vou recapitulando. Crianças que usavam outra via de alimentação por consequência de um problema orgânico, pela impossibilidade de receber alimentação via oral. Então, passado esse problema orgânico, né, solucionada essa questão, o que se esperava? Que a criança automaticamente voltasse a ser alimentada ou retornasse à alimentação via oral. E isso nem sempre, na maior parte das vezes, não acontecia, né? A criança, mesmo com toda a condição orgânica, ela não voltava a ser alimentada, né? A poder se alimentar da via oral. E aí os autores foram estudar, né? Por quê? Né? O que estava além disso? A mais B não era igual a C? Não era tão simples assim? Resolver a questão orgânica, teoricamente, não tinha mais por que essa criança não aceitar, né? E aí começou a se verificar, estudar, que existia toda uma interconexão entre os outros aspectos, né? Que essa criança tinha registros com relação ao medo, que quando ela foi alimentada, muitas vezes ela sentia dor e desconforto, né?
que ela não vivenciou sinais de fome e saciedade em nenhum momento, não é? E que ela não tinha, nem sabia o que era comer, né? Não tinha essa vivência. Foi aí que começou-se, né, a pensar nesse modelo biopsicossocial em que todos os fatores se conectam, né? E que a criança, ela precisa ter o desejo, a motivação intrínseca para querer comer, né? Que não basta só a questão orgânica estar solucionada, né? E com isso entrou-se toda uma linha, né? Começou a ser toda uma linha de pesquisa, teorias e abordagens que ampliassem o foco, né? E que pudessem compreender quais eram os outros fatores que estavam impactando no desejo da criança comer, né? E aí que foi se verificando, né, que quais eram os aspectos, as emoções, muitas vezes, os registros negativos que a criança tinha, né, a influência da família, dos pensamentos maternos, né? E aí foi se começando a se conectar tudo isso. Quem está alimentando essa criança, como isso é alimentado, em que ambiente, né? Então começou a se ampliar o foco e as abordagens começaram a trazer isso. Qual era a motivação intrínseca da criança por comer? Porque não bastava só o tratamento, o olhar orgânico. Muitas vezes esse comportamento era consequência de algo. E nós sabemos que muitas crianças começam, né, iniciam sua jornada alimentar com muito desconforto, com o uso de outra via de alimentação, com dor, né? São forçadas a comer. Hoje mesmo acabamos de atender uma mãe, né, que alimenta o bebê dormindo, né, e os vídeos que ela nos trouxe, extremamente forçado, né, por conta de não conseguir, obviamente, a ingesta suficiente. Então a mãe, naquele desespero por falta de orientação, força. Então que registros essa criança está fazendo com relação ao momento da alimentação, né? Então tudo isso tem que ser considerado. O desespero dessa mãe, o medo de que o bebê não ganhe peso, né? Será que isso dá para ser desconsiderado, né? E eu fico muito feliz em dizer para vocês que hoje em dia nós já tivemos a primeira definição, né, para as dificuldades alimentares. Saiu um consenso, né, agora no Jornal de Gastropediatria, né, Internacional de 2019. Nesse consenso ele é a primeira vez que a literatura traz um conceito mais ampliado também para definir, né? Hoje em dia a gente chama de um distúrbio alimentar pediátrico, né? E o que é esse distúrbio alimentar pediátrico? Ele coloca como uma situação de uma criança que não tem a ingestão oral adequada para a idade, associada a alguma disfunção, seja ela médica, nutricional, psicossocial ou da habilidade alimentar. Então isso é fantástico. Por quê? Porque a criança ela pode ter um distúrbio alimentar independente dela ter um problema orgânico, né? O comportamento dela, né, de recusa, de náusea, de luta ou fuga, mesmo não tendo um problema orgânico, é um problema alimentar, é um distúrbio, né? Pode estar sendo consequência, causa de algum problema orgânico que ainda está presente, que a gente não está sendo capaz de identificar, um problema sensorial, um problema motor oral, ou que já tenha sido e que ela ainda registra essas memórias muito negativas, né? É claro que a gente nunca vai desconsiderar que o principal fator desencadeante de um distúrbio alimentar pediátrico são as questões orgânicas. Isso é imbatível, né? Só que identificar todos os fatores, né, que proporcionam, né, e que estão sendo, que mantém esse comportamento é fundamental, né? Porque a gente tem que considerar qual é a relação entre os bloqueios, né? Qual é a relação entre um bloqueio orgânico e qual é a relação entre um bloqueio comportamental, né? Existe uma relação? Qual é essa relação, né? Por que algumas crianças, mesmo após, né, já terem sido terminado a questão, minimizado a questão orgânica, ainda relutam a comer, né? A gente acredita que isso muitas vezes é uma escolha da criança, esse comportamento, é uma escolha para se proteger de algo, né, que ainda acontece ou que já aconteceu no passado e ficou registrado no seu sistema límbico.
Então, muitas vezes, aquele comportamento é a pontinha de um iceberg. Né? Então, quando a gente olha uma mãe que chega e fala assim, ele não pode entrar em nenhum restaurante, né? Ele vê o alimento e nauseia, né? Ele só de olhar, só de sentir o cheiro, né? Será que isso é um problema comportamental? Né? Ele não poder entrar num buffet infantil, né? Muitos relatos de mães, tampa o ouvido, não quer ficar, não come nada durante o aniversário. Será que isso é um problema comportamental? Será que essa criança é mimada? Será que essa criança está sendo pouco exposta a essas situações? Não está sendo frustrada? Né? E aí, quando você vai olhar, isso é apenas a pontinha. Essa criança tem uma dificuldade sensorial que impacta, né, no bem-estar dela em locais barulhentos e que não tolera ver ou não integra as informações sensoriais do alimento. Então, nós entendemos muito esse comportamento como uma consequência de algo. Né? Então, nós não separamos, né, o que é orgânico do que é comportamental. Nós integramos todos esses fatores para podermos efetivamente ajudar essa criança. Né? O nome comportamental é muito ruim, porque já diz como se fosse algo, né, que é comportamental, que é de base, né, que a criança escolheu por aquilo. Né? Então é um nome muito infeliz, né? Por isso que a gente fala, né, que é muito além, né, de um comportamento, é uma manifestação. Né? E a abordagem integrativa, ela ajuda muito a compreender essas crianças e por isso que a gente tem muito sucesso, né, as pessoas que utilizam essa abordagem, porque ela vai olhar para o todo. Ela vai olhar para os componentes internos e externos que compõem essa dificuldade alimentar. Então, quando eu olho para os componentes internos, né, quais seriam os limitadores? O medo, o estresse, as crenças, né, o cardápio que essa criança está sendo submetida. Segunda-feira nós fizemos a avaliação integrativa de uma criança que veio do Rio de Janeiro. E a criança, assim, muito boazinha, mas com muitos desafios, e os pais forçando um cardápio, né, para que garantisse que ela comesse o arroz e feijão. E você vê nitidamente que a criança tem um total desprazer, que a criança não tem autonomia para comer aquele alimento, mas é um desejo dos pais e não dela. Né? Então, como essa criança registra isso? Como ela lida com essa relação? Ela não tem autonomia para comer. Por que será que ela não tem autonomia para comer? Né? Qual é a crença que está na cabeça dos pais em querer oferecer arroz e feijão, mesmo essa criança com apraxia, com desafios motores importantes, sensoriais, não é capaz de gerenciar isso? Então, por que essa família? Então, eu tenho que entender tudo isso. E a gente costuma dizer muito aqui no Instituto, né? Por melhor que seja o terapeuta, né? Se você não tem a parceria com a família, você não consegue nenhum resultado. Então, não é tratando o comportamento da criança que você vai suscitar. Então, por baixo desse comportamento tem o quê? Tem medo, tem um desconforto. Então, se eu for olhar só para o comportamento, eu não vou conseguir compreender todo o entorno dessa dificuldade que a criança apresenta, né? E aí, voltando aos componentes internos, eu vou também usar estratégias para dar suporte para isso. Então, se a criança tem medo, eu posso usar o quê? Uma técnica de relaxamento, eu posso usar uma técnica de respiração, de acordo com a idade. Posso entrar com alguma música, vou entrar com estratégias lúdicas, né? Para diminuir, minimizar esse comportamento que ela apresenta de medo. E não simplesmente ser refratária a isso. Eu vou ajudá-la a vencer, ela se aproximar do alimento, da situação de alimentação com menos estresse. Né? Com estratégias que possam tornar isso possível, né? Sem simplesmente dar uma recompensa caso ela participe ou não, porque é uma motivação extrema. Alô, liga para a Emily para colocar. Assim como eu não estiver, como é que fala? Que a Emily me atrapalhou aqui. Quando eu não estiver dando essa recompensa, como essa criança vai comer, né? E isso é uma coisa que eu utilizo muito aqui no Instituto, na conversa com as mães, né? Elas falam, se eu distrair ou se eu der alguma recompensa, se eu prometer alguma coisa, ele come mais. Mas eu falo para ela, o que você precisa? Né? Você vai estar sempre do lado dele, controlando esse comportamento? Então, eu preciso trabalhar essa relação da criança com a comida, né? Essa autonomia, para que gradativamente ela crie uma relação positiva com a comida, e isso é para a vida.
né? Essa relação positiva que ele vai estabelecer com a comida é para sempre, né? E nós trabalhamos também, dentro da abordagem integrativa, os componentes internos, externos, quer dizer, que são os limitadores. Quando a criança tem um problema motor oral, óbvio, quando a criança tem uma alteração no processamento sensorial, um problema gastrointestinal, então isso também é encaminhado e também é resolvido. Isso é um limitador que precisa ser resolvido, né? E aí nós vamos ter áreas de suporte durante as sessões de terapia. Então, por exemplo, eu posso usar alguma estratégia sensorial, uma dieta sensorial, eu posso trabalho com apoio familiar e emocional. Aqui vocês sabem que nós temos os grupos de mães, que eu falo, é a menina dos olhos, né? São nesses grupos de mães que acontecem mensalmente que nós trabalhamos as crenças maternas, os medos. Não que isso não seja trabalhado na terapia também, mas ele é também discutido em grupo durante os nossos encontros mensais. Então, vejam, nós vamos olhar para esse comportamento alimentar, né, como apenas uma ponta. Quando a criança apresentar esse sintoma, né, de recusa, de náusea, de seletividade, nós vamos olhar para o que tem por baixo. Como é o histórico familiar, como essa criança iniciou o processo de jornada alimentar, né, e vamos trabalhar com todos esses componentes, buscando sempre a conexão com a criança. Sem se conectar com a criança, você não vai entender esse comportamento, né? Muitas vezes, as crianças maiores, de 4 anos, eu pergunto, né, o que acontece? Eles falam para mim, eu tenho medo de comer, né? E eu digo também, eu sempre falo esse caso de uma criança de 4 anos, foi um dos meus primeiros pacientes, eu aprendi muito com ele, e quando ele chegou para mim, ele fazia terapia emocional e fazia fonoterapia com exercícios e com exposição repetida de alimentos. E numa das sessões, ele interrompeu esse processo, ele tinha uma questão sensorial muito importante, né, de modulação sensorial grave. Ele iniciou o processo de terapia de integração sensorial e começou aqui comigo. E ele disse uma sessão para mim, né, Paty, a minha barriga quer comer, mas a minha cabeça não deixa. Então, assim, isso para mim foi um divisor de águas quando eu ouvi, né? Foi ali que mostrou para mim como a gente não pode separar as questões, porque naquele momento ele já estava muito melhor do ponto de vista, até ele também era uma criança que tinha refluxo, ele já estava muito bem do ponto de vista orgânico, já tinha estratégias sensoriais, né, que estavam ajudando a lidar melhor com as questões alimentares, mas a cabeça não deixava, né? Então, nós poderíamos dar vários exemplos aqui de situações de crianças, né, que mesmo superado as questões orgânicas, ainda permanecem com a dificuldade, com o comportamento de recusa, né? E nós precisamos ajudá-las de modo integrado, conectando com essa criança, né, e entendendo todos os aspectos, olhando o conceito de refeição, e não simplesmente da criança se alimentar, né? Porque quando a gente pensa no conceito de refeição, aí a gente pensa em várias situações, né? Na união da família, nas crenças de cada um, nos hábitos, né? E é isso. Tem alguma pergunta, Mafê? Nenhuma pergunta hoje? Todo mundo está tranquilo? Isso é um tema bem fácil, né? De lidar, Tô brincando. Mas eu fico à disposição. Espero que essa live tenha clareado, né, que vocês tenham compreendido o quanto muitas vezes o comportamento precisa ser investigado. Acho que a gente não olhar com olhos de julgamento facilita muito, né, porque a hora que a gente se remove desses preconceitos, nós conseguimos entrar em conexão com essa criança e compreender o que de fato está difícil para ela, né? Muitas vezes a gente, né, tem essa conexão com a criança e fala, eu te entendo, né? Eu sei como está difícil para você. E muitas vezes é nessa conexão que você vai descobrir, né, o que de fato está impactando essa criança a ter o desejo, a vontade e um comportamento ainda de recusa alimentar. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não, Mafê? Foi tranquilo hoje? Espero que vocês tenham gostado da live. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar, tá? Por e-mail, educação@institutoinfantil.com.br. Lembrando que nós teremos o curso da Marcia, né? Get Permission, que é a abordagem dela, que é uma abordagem também integrativa, vai
vai ser em dezembro. As vagas, infelizmente, né, já estão esgotadas, mas se você tem interesse, pode mandar um e-mail e deixar o seu nome na lista de espera, que pode ser que uma outra pessoa desista, né, cancelem, e aí a gente pode abrir mais vagas. Conectem, se você gostou, curte, marque os amigos e leiam os nossos livros. No site temos vários e-books que podem ajudá-los também, podem ajudar a clarear a mente das mães também, que muitas vezes nos buscam com bastante preocupação e bastante dúvidas, né? Dúvidas muitas vezes de outros profissionais que não fazem essa distinção entre corpo e mente, né? Então, muitas vezes são mães que chegam aqui já tendo passado por situações como deixar a criança sem comer, né? Não dar mais o que a criança gosta de comer. Isso são estratégias comportamentais, né? Nós temos pacientes aqui que, se você reduzir ou você não ofertar o que ele aceita, ele passa o dia inteiro sem comer, né? Desmaia na escola, como a gente já teve um caso aqui. Então, conectem. Corpo e mente é uma unidade, né? E precisa ser vista e trabalhada como um todo. Agradeço por terem me ouvido esse tempinho e fico aberta para qualquer dúvida e qualquer questionamento, tá bom? Muito obrigada e até a próxima live. É aqui, né? Onde encerra? Para gravar é aqui? Isso.